Boa tarde, pessoal. Vamos a mais uma aula. E hoje a gente começa com a sintaxe, né? Com vocês. É um assunto, é o início da sintaxe, na verdade, né? Que a nossa língua é dividida em, pelo menos a nossa gramática, né? Normativa é dividida em morfologia, em fonologia, em sintaxe, em semântica, em estilística. E nós vamos ver hoje uma parte da sintaxe que eu ainda não havia iniciado com vocês, né? O início da sintaxe, que é o estudo do sujeito e predicado. A gente inicia com o sujeito e com o predicado, né? O que é o sujeito, o que é o predicado, né? Sujeito nada mais é do que a pessoa de quem você está falando, ok? Simples assim. A pessoa de quem eu estou falando, de quem é que eu estou falando? Posso estar falando de alguém, posso estar falando de um lugar, posso estar falando de alguma coisa, de qualquer outra coisa. Então, isso é sujeito. Sujeito é de quem você está falando, de quem você está discutindo, sobre quem você está discutindo. E o predicado é a declaração que você faz desta pessoa, deste sujeito que você está falando. Simples, simples, não é isso? O predicado pode ser, o sujeito pode ser simples, o sujeito pode ser oculto, o sujeito pode ser indeterminado, o sujeito pode ser inexistente e o sujeito ainda pode ser composto, né? Um sujeito simples, quando é que um sujeito é simples? Quando você fala apenas de um núcleo, apenas de uma pessoa, né? A casa é bonita, Maria é bela, né? A cidade do Recife está com um novo prefeito a partir de 2021. A cidade de Paulista também estará com novo prefeito a partir de 2021. De quem é que eu estou falando? Eu falei da cidade do Recife, falei da cidade de Paulista, né? Falei que a casa é bela, então sujeito é de quem eu estou falando, né? E se sujeito é de quem eu estou falando, que tipo de sujeito é esse, né? Porque não basta saber apenas o que é sujeito. Tem que saber que tipo de sujeito é, né? Que tipo de sujeito é quando diz que a cidade de Paulista estará com o novo prefeito a partir de 2021? O sujeito é simples, porque eu falei apenas de um núcleo, a cidade de Paulista, ok? Sujeito composto. Sujeito composto é quando você fala mais de dois núcleos. A cidade de Paulista e a cidade do Recife estarão com novos prefeitos a partir de 2021. Falei de duas cidades, Paulista e Recife. Então, aí é um sujeito composto. Sujeito oculto, né? Ele tem também outro nome, tá certo? Ele pode ser chamado de oculto, ou desinencial, ou implícito, né? Olha, implícito, o próprio nome já diz, oculto, o próprio nome já diz desinencial, é aquilo que está escondido. Ele fala e se esconde, né? Como eu vi num vídeo sobre os tipos de sujeito, né? Fala é aquela pessoa que fala e se esconde, ele não se mostra. Ouvi dizer, fizeste, comprei um sapato novo, né? Comprei um sapato novo, né? Fala e me esconde. Não aparece aí o sujeito, né? Mas quem comprei? Fui eu. Não aparece, mas ele é facilmente identificado através da sua conjugação verbal, tá certo? Comprei, fiz, né? Então, aparece na sua conjugação verbal. O sujeito também pode ser, além de simples, quando tem só um núcleo, além de composto, quando tem mais de um núcleo, e oculto, quando ele fala e se esconde. Ele também pode ser indeterminado. Quando é que ele é indeterminado? Porque ele é o mais complexo, né? Indeterminado, mas nada difícil de identificar. Indeterminado é aquele que você não sabe quem é. Alguém disse, né? Fizeram, né? Invadiram a casa e levaram tudo. Quem invadiu essa casa? Ninguém sabe quem é. Então, isso é um sujeito indeterminado. E sujeito inexistente ou oração sem sujeito, o próprio nome já diz que é aquela oração em que não tem sujeito. Olha, sujeito e predicado são termos essenciais na oração. Não existe frase sem sujeito ou sem predicado. Se não existe o sujeito, mas vai haver o predicado. É por isso que esses dois termos, né, da sintaxe são considerados essenciais da oração. Porque não existe frase sem eles. Vai ter um ou outro. Então, recapitulando. Sujeito é aquele de quem nós estamos falando. Ele pode ser simples, pode ser composto, pode ser indeterminado, pode ser oculto ou pode ser inexistente. E o predicado é a declaração que você faz desse sujeito. A declaração pode ser verbal,
pode ser nominal ou pode ser ainda verbo nominal, que nós vamos ver no decorrer desta aula, né? Verbal, nominal ou verbo nominal. Vamos às teorias. Sujeito é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação. É de quem você está falando. E o predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito. Simples, simples, né? O sujeito, olha, a internet vicia, é verdade, a internet vicia. De quem nós estamos falando? Da internet. E qual foi a declaração que foi feita da internet? Vicia, né? Então, a internet é sujeito, né? Aqui, tudo isso aqui, tudo que envolve o sujeito, tudo que está do lado do sujeito é sujeito também, tá certo? O núcleo do sujeito, que é a parte mais importante, seria internet, né? Seria não, é internet. E vicia é o predicado, porque é a declaração que você faz da internet. E uma dica, o predicado começa a partir do verbo, tá certo? O predicado é formado por verbo. Tem que saber morfologia, né? Classes gramaticais para compreender a sintaxe também. Minha mãe foi à feira nesta quarta-feira. De quem nós estamos falando? Minha mãe, certo? Minha mãe. O que está também junto do sujeito é sujeito, só relembrando, né? O núcleo é mãe, mas tudo aqui é sujeito. Que tipo de sujeito é a internet, a mãe, a minha colega e eu? Que tipo de sujeito, né? Olha, a internet tem só um núcleo, então é simples. A minha mãe é só um núcleo, então é simples. Minha colega e eu já apareceram 2 núcleos, né? Então é um sujeito composto. E o que vem após eles é chamado de declaração, e você pode identificar que todas as declarações começam a partir de um verbo. A internet vicia, foi à feira nesta quarta-feira, a declaração que se faz da mãe, né? É minha colega e eu, né? Essa construção aqui da norma padrão, né? A gente costuma ver o contrário, né? Eu e minha colega, mas a norma padrão é minha colega e eu, né? Olha aí a declaração, chegamos atrasadas, então aqui é um predicado, porque a declaração se faz de sujeito. Sujeito, de quem você está falando, predicado, a declaração que você faz daquele sujeito. Aqui o sujeito é simples, aqui também o sujeito é simples, mas aqui o sujeito é composto, porque apareceu mais de um núcleo. Olha aqui a charge, né? Ele roubou o dinheiro, mas foi visto na televisão. Isso é a professora explicando aí casos de sujeito para o aluno, né? Aí faz a pergunta ao aluno, né? João, né? João é vocativo, é um termo também que nós vamos estudar posteriormente. Quer dizer, já foi gravada essa aula sobre esse termo aí, é só dar uma olhadinha no canal. João, nesta frase, onde está o sujeito, né? A professora está explicando e pergunta a ele onde está o sujeito, né? Ele deveria ter respondido, né? Outra coisa, mas veja como ele compreendeu, né? Continua em liberdade e faz a parte do governo, né? Continua em liberdade e faz parte do governo. Desculpem, né? Continua em liberdade e faz parte do governo. Mas não foi essa a pergunta que a professora fez, né? É como a charge é uma crítica, né? É uma crítica. Então, qual seria a resposta dele do ponto de vista, né, do assunto, né? Ele é o sujeito. Ele, como apareceu na frase, né, e é só o núcleo, é um sujeito simples, certo? É um sujeito simples. Os tipos de sujeito, como já foi dito, pode ser simples quando tem só um núcleo, ele está escancarado na frase. É composto quando aparece mais de um núcleo. É oculto quando ele fala e se esconde, mas eu identifico ele através, né, ou eu o identifico, né, através da conjugação verbal. É indeterminado quando eu não sei quem é, tá certo? Aí existem algumas regras de identificar esse sujeito indeterminado, né? Invadiram, quem invadiram, né? Que invadiram a casa e roubaram tudo, né? Invadiu. A gente sabe que foi alguém, um ladrão, mas não sabe quem é, ok? Inexistente é aquele que não aparece na frase, que é formado por verbos impessoais, que nós vamos ver. Olha aí mais teoria, né? A respeito dos tipos de sujeito. Sujeito simples. Uma palavra composta por uma palavra, um núcleo. A linda mulher chegou cedo. Olha, a linda mulher é o sujeito simples. A declaração chegou cedo, então é predicado. Sujeito composto, 2 palavras, é formada por dois núcleos, né? O menino e a menina, o aluno e a aluna chegaram, olha, 2 núcleos, né? Chegaram é a declaração. Começa a partir do verbo, então é
é um predicado, ok? E o menininho e a menina é o sujeito composto por ter mais de um núcleo. Indeterminado, né? Indeterminado. É aquele sujeito que nós não sabemos quem é, né? Escondido no verbo, né? Um dos casos de você identificar é quando ele vem conjugado na terceira pessoa do plural, como mostra aqui, ó, chegaram à festa. Quem chegaram à festa, né? A gente não sabe, sabe que foi eles, né? Eles, mas pode ser elas também. Quem são elas? Quem são eles, né? Fica aquela lacuna, aquela interrogação no ar. Então, é um caso de sujeito indeterminado. Se é um primeiro caso para sujeito indeterminado, é quando você tem um verbo conjugado na terceira pessoa do plural. O oculto é quando, olha, está escondido uma dessas pessoas, tá certo? Eu, primeira pessoa do singular, o tu, segunda pessoa do singular, o ele, terceira pessoa do singular, nunca o eles. Se for eles, é caso de sujeito indeterminado. O nós, primeira do plural, o vós, segunda do plural, tá certo? Chegamos cedo à festa. Quem chegamos? Nós. É aquele que está elíptico, apareceu uma outra linguagem para identificar, né, para caracterizar o sujeito oculto, né? O sujeito oculto tem vários nomes. Ele também pode ser chamado de implícito, de desinencial, de elíptico, de oculto, ok? Que é aquele que você identifica na conjugação verbal. Mas só essas pessoas aqui, ó, eu, tu, ele, nós e vós, nunca eles. E inexistente ou oração sem sujeito são aquelas frases formadas por verbos impessoais. O que são verbos impessoais, né? E não somente os verbos impessoais, né? Mas voltando para verbos impessoais, são aqueles verbos em que o homem não é capaz de produzir a sua ação, de fazer a sua ação, como por exemplo, choveu muito ontem, né? Na oração choveu muito ontem, é um caso de oração sem sujeito, porque o seu verbo, né, é formado por uma ação impessoal. Qual é a ação aqui impessoal? É o verbo chover. Ninguém faz chover, é um fenômeno da natureza. Ok? A gente já viu quando vê isso no estudo de verbo. O verbo haver também, minha gente, ele tem quando ele estiver no sentido de existir, não é o verbo existir. É quando o verbo haver está no sentido de existir, ele também é impessoal. Se ele estiver na frase, ele nem vai para o plural, e é um caso de sujeito inexistente, tá certo? Havia muitas pessoas na sala, né? Havia muitas pessoas na sala, ok? Então, havia aqui, ó, ele permanece no singular porque ele está no sentido de existir, ok? Haviam, não. Haviam muitas pessoas, não, certo? Ele está no sentido de existir, a ação não é praticada por homem, então é um caso de sujeito inexistente, não tem plural. Verbo fazer também, muito cuidado com o verbo fazer, ele vai ser sempre impessoal, não. O verbo fazer ele só vai ser impessoal quando ele estiver indicando tempo decorrido. Quando ele indicar tempo, ele não é uma ação praticada pelo homem, então ele não tem plural. Então é faz 2 anos, faz uma semana, faz um dia, faz 2 minutos, tá certo? É sempre assim. Nunca fazem 2 anos, fazem 2 anos que eu namoro fulano. Não, não é assim. Porque a gente não faz nem 1 minuto, né? Quanto mais 2 anos, certo? Não é uma ação praticada por homem, então é um caso de sujeito inexistente, não tem plural. Embora muita gente fale dessa forma, né? Fazem, né, 2 anos e acha que está certo, né? Mas porque ainda não teve esse conhecimento ou esqueceu. E você agora está relembrando, né? Mais uma vez, porque isso é sempre falado nas aulas. Olha um exemplo aqui, loucura pela beleza, né? Tem aí, ó, uma crítica, né? A loucura pela beleza, né? O que as pessoas fazem, né? Mulheres principalmente, né? Muitas fazem aí em nome da beleza, né? Não se preocupe, esse silicone que eu uso na oficina vai deixar seus seios lindos. Olha aí, ó. Não se preocupe, esse silicone que eu uso, olha, eu uso na oficina. O silicone que eu uso na oficina, aqui tem um caso nesse primeiro balão, né? Tem um caso de sujeito simples, eu uso, né? Eu uso na oficina um silicone que vai deixar seus seios lindos, tudo bem. Mas quando ele diz aplico, né? Aplico, olha, aplico silicone nos seios, R$10. R$10, olha, crítica. Uma crítica a quem tem esse hábito, né? De, em nome da beleza, nem sequer ver o profissional certo, né? Fazer com qualquer um. Mas aqui o assunto é tipo de sujeito. Que tipo de sujeito a gente observa aqui
nessa charge aqui, né? Que tipo de sujeito a gente observa? Um sujeito oculto, né? Eu aplico silicone nos seios, custa R$10. Ok? Eu aplico, né? Aqui tem um problema também de ortografia, mas é proposital, né? Proposital. É um problema de ortografia, mas o que nós estamos analisando aqui é o sujeito. Ó. Eu aplico, ele está escondido. Eu identifico só pela conjugação do verbo. Sujeito oculto, desinicial, elíptico, implícito. Outra figurinha, outra imagem. Vamos trabalhar a imagem para ver esses conteúdos nas tiras, nas charges, no cartoon, até nos anúncios, em qualquer imagem, qualquer gênero que traga linguagem verbal e não verbal. Eu amo trabalhar, fica mais claro para a gente compreender, né? Aqui nós temos, ó não, fui assaltado, né? Abriu a porta, chegou, viu a casa limpa, né? Ó não, fui assaltado. Olha, sujeito oculto, eu fui assaltado. Não apareceu, a gente só identifica através da conjugação do verbo. Levaram tudo. Quem levaram? Ladrões, mas a gente não sabe quem são, né? Quem são eles, né? Levaram tudo, né? Isso é a primeira impressão que ele tem, né? A gente vai ver que outra coisa. Levaram tudo, os móveis, o som, Que placa é essa aí? Ah, eu me mudei daqui ontem. Não era um roubo. Ele esqueceu que tinha feito uma mudança. Aqui tem vários casos, né, de sujeito. Vários exemplos de sujeito, só em uma tirinha, né? Olha, aqui nós temos um sujeito oculto, eu fui, não aparece, mas eu identifico no verbo. Levaram, eles levaram, verbo conjugado na terceira pessoa, ok, sujeito indeterminado. E aqui eu tenho o eu me mudei daqui ontem, outro caso de sujeito oculto. Eu não apareceu, mas eu identifico através da conjugação verbal, ok? Quem chegou? Quem chegou? Agora, para a gente apresentar de forma mais apropriada ao sujeito indeterminado. Quem chegou? Sujeito indeterminado. Quando é que eu sei? Muito cuidado com esse sujeito indeterminado para não confundir com o oculto. Né? Ele existe em vários casos para uso, né? Para identificar se o sujeito é indeterminado ou não. Esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração, por ser impessoal. Determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe. Ele pode vir na terceira pessoa do plural, verbo conjugado na terceira pessoa do plural. Dizem, né? Dizem que a família está falindo. Quem dizem? Alguém diz, mas não se sabe quem é. Olha, aqui já tem a explicação. Dizem, é um verbo que está sendo conjugado na terceira pessoa do plural. A gente identifica. O sujeito não é a família, né? Nós estamos, dizem, alguém diz, né? E esse alguém não sabe. Então, é um caso de sujeito indeterminado. E a característica é quando o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Disseram que morreu do coração. Quem disseram, né? Eles, né? Mas eles quem? Fizeram o trabalho. Eles quem? Ou elas, né? Quem são elas, né? Verbo na terceira pessoa do plural, mas a partícula si, que você vai chamar essa partícula si como índice de indeterminação do sujeito. Muito cuidado com esse si, porque ele tem várias funções, né? E a gente já viu isso, tem inclusive uma aula gravada sobre essa partícula si, dá uma olhadinha lá no canal. Desculpem. A partícula si, né? O verbo pode vir com a partícula si, se, por exemplo, né? Ele for um verbo transitivo direto, né? Transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que vai precisar de complemento, né? Nesse caso é um verbo transitivo indireto, né? Que ele precisa não só de um complemento, mas esse complemento vem regido de preposição. Então, aqui, olha, o verbo precisar é um VTI, ou seja, é um verbo transitivo indireto. Mas a partícula si é um verbo que precisa de complemento, regido de preposição, mas a partícula si. Então, tenho aqui um caso de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado também pode vir com verbo intransitivo, que é aquele verbo que não precisa de complemento, né? Morre, mais, né? Morre, né? Morrer. Morrer é um verbo que não precisa de complemento. Ele é intransitivo porque ele não precisa de complemento. Mas a partícula si, ele vai ser considerado no caso de sujeito indeterminado.
Verbo de ligação, que são verbos de ligação, são verbos que servem apenas para ligar, né? São os famosos verbos de estado, né? Estar, permanecer, ficar, continuar, mais a partícula se é também um caso de sujeito indeterminado. Verbo transitivo direto, sem estar na voz passiva, mais a partícula se é também um caso de sujeito indeterminado. Olha aqui um exemplo. Verbo na terceira pessoa do plural, sem a referência a nenhum termo identificado anteriormente. Procuram-se, olha aqui, conjugado na terceira pessoa, né? Estão pedindo sua presença, né? Estão pedindo sua presença. Verbo acompanhado da partícula se, né? Quem estão pedindo ele, né? Quem procuram ele, né? Só para relembrar. Atuando como índice de indeterminação do sujeito. Olha aqui, olha, verbo intransitivo. Vive-se melhor fora das cidades grandes, mas a partícula se, caso de sujeito indeterminado. Precisa-se, já foi visto anteriormente. Verbo intransitivo, né? Mais a partícula se, caso de sujeito indeterminado. Precisa-se de novos vereadores, né? Ou vendedores, desculpem. Sujeito indeterminado aqui. Mais uma chave para a gente identificar o sujeito indeterminado. No caso de sujeito indeterminado. O senhor está uma benção hoje, ok? Não pode ser identificado pelo contexto, ok? Escreva na lousa a palavra ética. A professora pede para o aluno. O aluno diz, né? Roubaram giz, professora, né? Quem roubaram, né? Eles ou elas, né? Terceira pessoa do plural. Verbo conjugado na terceira pessoa do plural. Caso de sujeito indeterminado. Outro caso de sujeito indeterminado, né? Outro exemplo. A gente já viu o mesmo caso. É só para reforçar. Então, olha. Quem é o sujeito? Mataram John Kennedy. Sujeito indeterminado, ninguém sabe quem matou, né? Eles mataram, né? Mas eles quem? Ninguém sabe, deixa uma lacuna, sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, gente, ele deixa sempre essa lacuna, tá certo? É diferente do oculto. O oculto nós identificamos através da conjugação verbal. Fui, fizeste, trouxeste, trouxe, né? Fizestes, né? Você identifica, você vai saber se é vós, se é tu, se é ele, né? Já o indeterminado, não. O indeterminado é terceira pessoa do plural, eles, mas eles quem, né? Olha aqui mais um reforço aqui, ó. Precisa-se de pessoas que digam bom dia, né? Verdade. Com ou sem experiência, né? Pessoas mais educadas, né? Olha aí, um lembretezinho pra gente. Sujeito inexistente, né? O que é um sujeito inexistente, né? Outro termo, outro tipo de sujeito, né? Que diz que a frase está sem sujeito, né? Sujeito inexistente ou sua oração sem sujeito, é a mesma coisa, né? É formado por verbos impessoais, já foi dito, né, anteriormente, né? É só reforço, né? Formado por verbo impessoal, como o caso do verbo chover. Choveu muito no Amazonas no início do ano. O verbo haver no sentido de existir, há aluno na classe ou alunos na classe, né? Faz o verbo fazer indicando tempo. Há 2 semanas que não vejo. Cuidado com o verbo fazer, né? Se for dizer assim, Maria e João fazem, está certo, certo? Ok? Deve, quando ele não é impessoal, ele deve concordar com o seu sujeito, né? Com o substantivo a que se refere, né? Ou os substantivos a que se refere. Senão, vai cometer erros de concordância verbal. Mas quando ele é impessoal é o quê? Aquela ação que o homem não pratica. O homem não faz uma semana, o homem não faz nem um dia, faz uma semana, né? Faz 2 semanas, ok? Então, faz 2 semanas que não a vejo. Então, aqui o verbo fazer aqui é impessoal. Quando ele não é impessoal, então tem que concordar com o sujeito. Outro verbo aqui, olha, indicando fenômeno natural, era tarde, da noite, fez ou faz frio, né, na noite passada, são 2 horas, é 1 hora. Tudo é caso de sujeito inexistente, tá certo? Porque são ações não praticadas pelo homem. É fácil identificar o sujeito inexistente, ok? Mais um reforço. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente é a mesma coisa. Choveu torrencialmente, né? Forte no Rio de Janeiro, né? Chove sempre assim, né? Olha aqui, ó, marcado por verbo impessoal. Faz anos que ele viajou, marcado por verbo impessoal, no sentido de existir. Fenômeno da natureza, sentido de existir.
Haver no sentido... Faz no sentido de tempo, desculpem. E haver no sentido de existir, né? Havia homens interessados no cargo. Houve muitos acidentes, né, na BR-153, né? Houve, porque no sentido de existir, não houveram muitos acidentes, ok? Se ele não estiver no sentido, esses verbos não forem pessoais, tem que concordar com o sujeito, com o substantivo a que se refere. Ok. Vamos lá, mais um exemplo, mais um reforço. Reforço. Voar com o sinal indicador da crase ou sem a crase, né? Com o sinal indicador da crase, né? Vou a Roma ou com o sinal indicador da crase ou sem o sinal indicador da crase, a gente ainda vai explicar, né? Sobre esse assunto, mas já tem... Vai explicar não, já tem uma aula sobre isso, é só dar uma olhadinha lá no canal, ok? Aqui, a Roma é sem o sinal indicador da crase, porque a gente não pode dizer que veio da Roma, a gente veio de Roma, né? A gente veio de Roma. A preposição não flexiona. Mas se tiver um determinante, a gente pode colocar o sinal indicador da crase, ok? A Roma antiga. Mas o nosso foco é a questão do verbo impessoal, né? Então já faz ou já fazem 2 anos que não nos vemos. Já faz, gente. Já faz, porque o verbo fazer aqui está indicando tempo. Se ele indica tempo, então ele não tem plural, ok? Essa construção aqui, embora seja muito comum no dia a dia, né? Corriqueira, está errada, não está de acordo com a norma padrão. Fazem 5 anos, errado também de acordo com a norma padrão, né? Faz 5 anos, ok? Ele indicou o quê? Tempo. Se indicou tempo, ele é impessoal, então faz 5 anos. Ok? Então, eu espero que o conteúdo acerca de sujeito tenha ficado claro. Nós vamos gravar uma outra videoaula acerca do que é predicado. Fiquem com Deus e até a próxima aula sobre predicado.